Saudações, estudantes! Nesta aula iremos discutir o que são equilíbrios homogêneos e heterogêneos, o princípio de Le Chatelier e suas implicações nos sistemas em equilíbrio químico. Iniciando, vamos definir o que são equilíbrios homogêneos e heterogêneos. Semelhante ao que vemos para sistemas, nos equilíbrios homogêneos, todas as espécies envolvidas estão numa mesma fase. Por exemplo, o equilíbrio entre os gases hidrogênio, cloro e clorídrico. Na expressão da constante de equilíbrio, todas as espécies têm participação e a expressão fica como é mostrada aqui. Já quando as espécies envolvidas estão em fases diferentes, o equilíbrio é classificado como heterogêneo. No exemplo mostrado, entre o equilíbrio do cloreto de chumbo, os íons chumbo e cloreto. Os dois últimos estão na fase aquosa, enquanto que o PbCl2 é sólido. Percebam que, na expressão da constante de equilíbrio, a espécie sólida não participa, uma vez que sua concentração permanece praticamente inalterada. Assim, é possível afirmar que espécies sólidas e líquidas não participam das expressões de constante de equilíbrio. O princípio de Le Chatelier prevê que se um sistema em equilíbrio químico é perturbado por uma variação na concentração de um dos componentes participantes, na temperatura ou na pressão, o sistema deslocará o equilíbrio de forma a minimizar o efeito da perturbação. Ou seja, o equilíbrio é deslocado em determinado sentido, dependendo do tipo de alteração. Vamos considerar a primeira situação, em que é alterada a concentração de uma espécie participante. Para isso, considere o equilíbrio químico entre os gases hidrogênio, cloro e clorídrico. Se for adicionado ao sistema uma quantidade de HCl, o equilíbrio tende a minimizar o efeito dessa alteração, consumindo HCl adicionado, e assim tenderá para a reação inversa, no caso, à esquerda do equilíbrio. Já se for removido o HCl, o equilíbrio tenderá para a formação dessa espécie removida, e no caso, para a reação direta, ou seja, à direita do equilíbrio químico. Nos equilíbrios heterogêneos, se a espécie que tiver concentração alterada for sólida ou líquida, ela não irá perturbar o equilíbrio, pois como as alterações são muito pequenas, praticamente não se alteram as concentrações desse tipo de espécie. A pressão exerce influência quando se tem no equilíbrio químico espécies gasosas. Dessa forma, quando aumentamos a pressão, a reação se desloca para o lado com menor número de espécies gasosas. Quando diminuímos a pressão, a reação em equilíbrio se desloca para o lado com maior número de espécies gasosas. Isso se explica pela relação entre pressão e volume, que são inversamente proporcionais. Aumentando a pressão sobre um sistema, o volume torna-se menor e será necessário um menor volume gasoso para minimizar tal perturbação. Quando o número de espécies gasosas de ambos os lados da equação em equilíbrio a pressão são iguais, a pressão não interfere no equilíbrio químico da reação. Considere o exemplo em questão, em que a água e o gás metano estão em equilíbrio químico com o monóxido de carbono e o gás hidrogênio. Se aumentarmos a pressão sobre esse sistema, o equilíbrio será favorecido no sentido de menor volume gasoso, neste caso, para a reação inversa, à esquerda do equilíbrio químico. A temperatura também influencia um sistema em equilíbrio, sendo que para isso será necessário avaliar se a reação é exotérmica ou endotérmica. Quando uma reação é exotérmica no sentido contrário ela é endotérmica. Assim, o aumento da temperatura tende a favorecer as reações em equilíbrios no sentido endotérmico, de forma a consumir a energia adicional, enquanto que, quando se diminui a temperatura, o equilíbrio se deslocará no sentido exotérmico, de forma a compensar a perda de energia. Considere o exemplo da síntese da amônia a partir dos gases hidrogênio e nitrogênio. Ela é uma reação exotérmica. Assim, com o aumento da temperatura, será favorecida a reação no sentido endotérmico, à esquerda do equilíbrio mostrado, para consumir a energia adicional. Já se for diminuída a temperatura, a reação se deslocará no sentido de formação da amônia, à direita,
de forma a compensar a perda de energia. Finalizando, fica a questão: e o catalisador? De que forma altera um sistema em equilíbrio? Como vimos no bloco anterior, o catalisador aumenta a velocidade das reações por fornecer um novo caminho com menor energia de ativação. Nos sistemas em equilíbrio, o catalisador, portanto, aumentará a velocidade das reações no sentido direto e inverso. Assim, um catalisador não desloca um sistema em equilíbrio, mas faz com que se chegue mais rápido a essa situação. Encerrando assim o nosso bloco, realize as atividades previstas na plataforma. Bom trabalho!